nunca fiz. Então vocês vão me dizer se ficou bom ou não. A luz tá uma porcaria que eu sei, mas depois eu vejo isso. E meu celular é aquele que vocês já conhecem. Então, conforme eu prometi aí pra vocês, a gente vai fazer a correção da página 7 e depois da tarefa 10. E para que vocês entendam o que a gente vai corrigir, vocês precisam ter feito a pesquisa que o Rafael já fez. Palmas, Rafael, palmas. Até a cachorra latiu para dar parabéns para ele, porque ele nunca faz, não é verdade? Então, vamos lá. A primeira questão fala assim: o sangue representa cerca de 8% da nossa massa corporal. Vamos lembrar da linha de matemática lá dos 100 quadradinhos, 8 quadradinhos é o sangue. Gamer. Vocês sabem qual parte do nosso corpo ele é produzido? Bem, a parte líquida do sangue, que é o plasma, é basicamente água com algumas proteínas. E essa água vem daquilo que a gente se alimenta, do que você bebe, do que você come. Em relação às células que ficam nele, aí a gente vai falar dos glóbulos brancos e dos glóbulos vermelhos. Vamos fechar em leucócitos, glóbulos brancos, em eritrócitos, os glóbulos vermelhos. Ele é fabricado o tempo todo pelo seu corpo. Então, são células que têm vida curta, as hemácias, por exemplo, que são os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, não sei por que tanto nome também, enfim. Vivem mais ou menos 120 dias, então morreu, precisa ter outra para substituir. A gente já falou muito sobre divisão celular, e então morreu, substitui. Bem, principalmente formado essa parte das células Calma, que a tia tá nervosa. Principalmente formada nos ossos chatos. Em crianças de até 5 anos, todos os ossos têm dentro deles uma coisa chamada medula óssea vermelha. E por que vermelha? Vamos lembrar do glóbulo vermelho. Diferente do que o coleguinha Henrique acha, ele não fica vermelho só quando entra em contato com o ar. Os glóbulos vermelhos são sim vermelhos devido à hemoglobina, que dá essa coloração para ele. Os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Então, a hemoglobina, que está lá nas hemácias, vai se ligar com o oxigênio para ajudar na parte de nutrição das células. Que mais que eu tenho para falar disso? Dentro dos ossos, então, vai ter uma estrutura gelatinosa. Nos ossos chatos em adultos, depois dos 5 anos em geral, essa produção acontece constantemente. E aí, quando a gente fala em ossos chatos, a gente vai falar de vértebras, costelas, vértebras nas costas, costelas, põe a mãozinha aí pra achar. Os ossos do quadril, que aqui você encontra, quer dizer, eu e o Renan a gente não acha muito bem, mas você encontra aqui do lado no quadrilzão, né, do lado da bunda. Externo, que é aquele osso que eu já mostrei pra vocês, parece uma gravatinha que fica, você consegue encontrar daqui até aqui mais ou menos. Bom, essa estrutura gelatinosa então vai fazer essa produção. Acho que eu já respondi, né? Bom, depois dos 5 anos então, a maior parte dos ossos vai deixar de ter medula óssea vermelha e vai ter medula óssea amarela. E ela é amarela justamente porque ela é basicamente gordura. Respondido, né? Não vou dar resposta, não vou ler a resposta. O 2. Nos locais de grandes altitudes, volta lá para a aulinha de geografia. A altitude, então, a gente pensa no nível do mar. Vamos subir. Lugares de grandes altitudes, pensa lá em La Paz, sabe? Quando o 15 de Piracicaba vai disputar a Libertadores da América lá em La Paz, então, é lá. Possui uma taxa mais alta de hemácias no sangue. Por que isso ocorre? Bem, essa é simples. Se as hemácias são responsáveis por levar na hemoglobina o oxigênio para as partes do corpo, em locais onde a densidade do oxigênio é menor, ou seja, locais que estão mais altos, automaticamente essas pessoas que vivem nesses locais precisam ter mais células para carregar o oxigênio. Então, é uma adaptação do corpo dessas pessoas, é um mecanismo de adaptação para esses lugares. Próximo. 3. Vários atletas do continente americano foram convidados a participar de uma competição na cidade do Rio de Janeiro.
Assim que desembarcaram no aeroporto, eles eram submetidos a vários testes e exames, sendo um deles o hemograma. Vou parar aí um pouquinho. O hemograma, a gente já falou dele, aquele bom e velho exame de sangue que vai medir quanto de plaqueta você tem, quanto de glóbulos brancos você tem, quanto de glóbulos vermelhos você tem. Se você tem histamina, lembra que a gente falou de casos de alergia. Enfim, um atleta perdeu seu passaporte, babaca, durante a viagem e alegou ser mexicano e morar na cidade do México. Qual o elemento do sangue que, analisado por meio do hemograma do atleta, possibilitaria verificar sua origem? Justifique sua resposta. Pergunta ruim, né? Essa é ruim. E ela é ruim por um motivo muito simples. A altitude da cidade do México vai colocar que ele está num local mais alto, então ele tem que ter mais hemácias. Mas esse cara podia ser boliviano também. Enfim, acho que era mais fácil buscar outros documentos do cara, até porque se ele é um atleta que foi para uma competição, ele deve ser conhecido, mas enfim. Vamos responder o que a perguntinha da Priscila está pedindo pra gente. Já falei da função das hemácias de levar o oxigênio, então esse cara vai ter mais hemácias no corpo dele do que um cara que vive no Rio de Janeiro, por exemplo. Acho que é isso. Bom, 4. Um atleta morador da cidade litorânea de São Vicente vai participar de um evento esportivo em La Paz, Bolívia, que está a 3.650 metros de altura. Foi sugerido que ele viajasse semanas antes para essa cidade. Explique em termos fisiológicos o motivo da sugestão. Lembrando, a fisiologia então vai falar do quê? Da função das partes do corpo. Por que esse cara tem que ir antes? É simples. O corpo dele precisa se adaptar à altitude do local. É comum pessoas quando viajam, quando vão fazer escalada, que vão lá no Monte Everest. E eu nunca vou entender alguém que vai para o Monte Everest e ficar subindo e passando frio para chegar lá e falar: uhul, cheguei. Legal, querido, você chegou, né? Enfim, acho que é coisa de rico que não tem onde gastar dinheiro. Mas para nós, zonalestianos, vamos pensar aqui na nossa questão. Por que ele tem que ir antes? Para que o corpo dele se adapte, para que ele tenha tempo suficiente para produzir mais hemácias, mais glóbulos vermelhos. E aí ele não sofrer com falta de ar, se ele não se adaptar a esse local, o coração dele vai ter que trabalhar mais rápido para ter mais sangue chegando, levando mais oxigênio. É possível que ele tenha problemas respiratórios, e aí dor de cabeça, desmaios, isso é bastante comum. É comum também que esses atletas recebam suplementação de ferro, que como a gente já falou lá atrás, tem total ligação com a hemoglobina, e acho que é isso. Bom, a 5. De acordo com as informações relativas à constituição sanguínea, esquece o gamer, qual é o volume aproximado do sangue que deve haver em seu corpo? E o volume de plasma? Aí você vai ter que fazer uma continha. A titia aqui, por exemplo, pesa 80 quilos. Então vamos entender. Nossa, isso aí dava para usar numa prova de matemática fácil, vou até falar com a Jaque. Titia aqui, 80 quilos de massa corpórea. Aquilo que você mede lá na farmácia, quando você sobe na balança, não é o seu peso. O peso é um conceito de física que você vai ver só lá no 9º ano. Que você mede lá é a sua massa corpórea. Então, a minha massa corpórea de 80 quilos. Então, o que você tem que fazer? Você vai tirar 8% da sua massa. Então, você tem que fazer do seu, aqui eu tô fazendo do meu. No meu caso, 8% da minha massa corpórea dá 6,4 quilogramas de sangue. Isso sangue tudo, compondo plasma, contando plaquetas, contando células brancas, células vermelhas, contando tudo. Bom, legal, tenho lá 6,4 quilogramas de sangue. Desse valor, você vai tirar 55%. Por que 55%? Porque a gente já tem a informação que a parte líquida de sangue é 55%. Então, 55% de 6,4 quilos, eu tô olhando a minha cola, porque eu já fiz a conta antes, dá 3,52 quilogramas de plasma, certo?
Enfim, acabamos essa atividade. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vê depois. Tem uma outra atividade pra gente corrigir, que eu pedi, que é a tarefa 10. Tô indo lá na apostila, página 35. Aí vocês vão lá comigo. Tem outro livro aqui que eu peguei, que vocês sabem qual é, usar livro. Bom, a primeira pergunta que a apostila traz pra gente é: como os leucócitos saem dos vasos para os tecidos? E como eles destroem as células defeituosas e os agentes invasores? Bem, o sangue, como a gente já falou, vai caminhar pelas veias, pelas artérias e pelos capilares. Porque capilares é igual um fiozinho de cabelo, são os caminhos mais fininhos por onde o sangue passa, tá? Bem, você foi lá e machucou, ralou seu joelho andando de skate, sei lá, andando na rua porque você tropeça no seu pé, enfim. Você precisa que as plaquetas cheguem até lá para que aconteça a coagulação. A gente já falou da questão da montagem de um sistema de rede que vai segurar os glóbulos vermelhos para que eles não saiam, aquele líquidozinho transparente, mas aqui nesse caso a gente está falando de invasão por vírus e bactérias. Como que é feito isso? É um processo que chama diapedese, que eu não vou cobrar de vocês esse nome, mas vem do grego diapedeses. Adoro dar significado às palavras. Dia significa através, e o pedeses vem de pedã, que significa pular, saltar. Então esses glóbulos brancos vão atravessar a parede do capilar para chegar até o invasor. Chegou no invasor, vai naquele processo maravilhoso que a gente falou de fagocitose. Lembrando, fagocitose, fagos, de comer, citose, de cito, célula. Então o que ele vai fazer? Ele vai abrir a sua membrana plasmática, vai englobar aquele ser do mal que entrou, aquela bactéria, e vai fazer a digestão dele. Tudo bem? Fechou aí? Então tá. 2. Ao compararmos duas pessoas, de novo negócio de nível do mar, mas vamos lá. Uma que vive numa cidade ao nível do mar e outra que vive em um local de grande altitude. Qual das duas deve ter o maior número de hemácias por milímetro cúbico de sangue? A conta do milímetro cúbico a gente já fez. Pensa lá no cubinho com 1 milímetro de altura, 1 milímetro de comprimento e 1 milímetro de profundidade. Quem é o cara que tem que ter mais hemácias no sangue, que a gente já falou 300 mil vezes na outra atividade? O cara que vive num local de maior altitude. Mecanismo de adaptação para que a quantidade de oxigênio chegue onde tem que chegar. 3. As células que constituem o sangue e contêm hemoglobina são as hemácias, glóbulos vermelhos, eritrócitos. B. Os glóbulos brancos são as células que produzem anticorpos. Pô, mas a gente não falou de anticorpos até agora. Pô, não falou mesmo. Então, o que são os anticorpos? Os anticorpos são proteínas específicas criadas pelo seu organismo para reagir a um invasor específico. Então, cada anticorpo, cada tipo de anticorpo que o seu corpo produz, vai reagir a um tipo de agente. Por exemplo, tá na época lá dos idosinhos, das grávidas, das crianças pequenas, professores, e daqui a pouco vocês, pobres mortais, poderem tomar a vacina da gripe, que todo ano tem que tomar. E aí eu não vou falar porque todo ano tem que tomar, porque vocês já viram a questão de vírus lá no ano passado. Mas o que o seu corpo faz quando você toma uma vacina? A vacina ela é produzida a partir de micro-organismos ou mortos em pedaços, ou mortos inteiros, ou enfraquecidos. Quando eles entram em contato no seu corpo através da vacina, o seu corpo vai então produzir através dos linfócitos, a pesquisa aí de novo, Rafael, anticorpos, que são proteínas que vão se ligar a essa bactéria ou esse vírus
e vão inutilizá-lo. Ele não vai conseguir ter ação, ele não vai conseguir se reproduzir, ele não vai conseguir produzir toxina. Tudo bem? Então aí anticorpos. C. É o plasma sanguíneo que transporta os nutrientes dissolvidos para as células. Por que plasma? Porque é a parte líquida. Simples. Só que é coisa de terceiro ano. D. A coagulação do sangue. Coagulação do sangue. Vamos lembrar lá da hemofilia que a gente falou, que é a dificuldade na coagulação, que acontece as hemorragias internas e externas. Vamos lembrar da diabetes que a gente falou também em relação à coagulação do sangue. A coagulação do sangue é parar de sangrar. Lembra que a gente falou das redes que são formadas, que vão segurar as células para que se forme aquela película transparente, depois a casquinha, lembraram? É isso. A coagulação do sangue só é possível graças à existência de plaquetas, que são as grandes responsáveis pelos coágulos. Amanhã eu passo um desenho daqueles bem toscos para você na lousa e a gente mata esse assunto. Questão 4. Relacione as colunas abaixo. A. Anemia. É a segunda. Baixa concentração de hemoglobina no sangue. Anemia tem a ver, principalmente a mais comum, com a baixa ingestão de ferro, por isso que pessoas que são anêmicas precisam rever a questão da alimentação, em muitos casos faz a complementação, a gente também já conversou sobre isso. Hemofilia é a deficiência da coagulação sanguínea, como eu falei agora há pouco, e nestes casos, hoje a gente tem a possibilidade da transfusão somente do que está faltando no corpo. Então, se a quantidade de plaquetas está baixa, você coloca só as plaquetas. Diferente lá dos anos 80 e 90, onde as pessoas hemofílicas precisavam fazer transplantes constantes. Lembraram do Betinho, o HIV, a gente falou um pouco disso. Legal. Leucemia. A leucemia é também conhecido como câncer do sangue. É uma forma de câncer que acontece nas células sanguíneas, tá? 5. Por que uma pessoa com anemia se cansa facilmente, mesmo realizando esforços físicos normais? Porque o raio da pessoa com anemia tem pouca hemoglobina, tem pouco glóbulos vermelhos. E aí, obviamente, ela vai ter menos oxigênio chegando nas células. Fácil, simples, ela tem menos oxigênio chegando na célula, ela vai cansar, o coração dela vai bater muito mais rápido, o trabalho dos pulmões vai ser muito maior, o gasto energético vai ser muito maior. Nossa, essa cadeira é barulhenta. Vamos lá. Taquera. 6. Qual a relação que podemos estabelecer entre as vacinas e o sangue? Ai, não tenho nem vontade de responder, porque eu já respondi essa, né? Não vou responder, mas eu vou ler aqui da apostila, tá? As vacinas são estímulos ao sistema de defesa do nosso organismo para que sejam produzidos anticorpos específicos que farão parte dos componentes sólidos do sangue. Já tinha respondido essa, né? Bobagem. 7. Ah, essa é boa. Essa é boa para ter no quiz, essa é boa para ter na prova, essa faz um asterisco porque essa é sensacional. Por que o teste de paternidade, ou seja, a análise do DNA, não pode ser feito com as hemácias? Vamos lá. Porque as hemácias não têm núcleo. Vamos lembrar, vamos voltar lá para o 7º ano e lembrar que as nossas células são eucariontes. Ou seja, elas têm carioteca, elas têm núcleo. E dentro do núcleo ficam os nossos cromossomos. Os nossos cromossomos dizem quem somos, tem todas as nossas informações genéticas. Então, se o raio do negócio da célula não tem núcleo, não tem informação genética. Certo? Acabou. Vamos pro próximo. Isso aí é palhaçada, né? Isso aqui, se vocês errarem, então de brincadeira comigo. Dê o nome das partes indicadas pelas letras A e B. A tia vai até mostrar, ó. Tá aqui aquele potinho de quando você coleta sangue.
A parte de cima, transparente, amarelada, líquida, é o plasma. E a parte de baixo, onde estão todas as células e plaquetas, elementos figurados. Acabou. 9. Os glóbulos brancos são capazes de migrar através das paredes dos vasos sanguíneos. Qual a importância desse processo para o organismo? A gente já falou, lá acho que na primeira, na segunda, não sei, no começo. Acho que foi a primeira da tarefa, da diapedese. Lembra que a gente falou que elas atravessam as paredes dos capilares? Então, qual que é a importância disso? As células brancas, As células brancas, os glóbulos brancos, vão conseguir chegar rapidamente nos lugares que estão sendo atingidos, vão conseguir chegar nos tecidos atingidos, capturar, destruir e deixar o seu corpo mega hiper saudável e livre de bactérias e vírus, obviamente, né? Se você estiver funcionando direito, senão você vai precisar de uma ajudinha. E aí, qual que é a ajudinha que a gente tem no caso de bactérias? Os antibióticos. Anticontrabiótico vida. Vamos lembrar lá que os antibióticos nada mais são do que outros seres vivos que não deixam as bactérias se multiplicarem. E quando elas deixam de se multiplicar, a gente fala que elas não estão mais vivas. Tudo bem? Porque para estar viva, a célula precisa estar se reproduzindo. Aí a gente vai falar de reprodução celular, que a gente já conversou também. Mas, basicamente, é o mecanismo de defesa, o grande exército do seu corpo para manter você saudável. A questão 10 pede uma leitura de tabela. Olhando assim, você fala, nossa, é do Enem, é difícil? Não, não é fácil. É só ler a tabela. Vou ler para vocês, tá? O hemograma é um exame laboratorial que informa o número de hemácias, glóbulos brancos e plaquetas no sangue. A tabela apresenta os valores considerados normais para os adultos. A tabela é isso aqui, ó. Esse daqui é a tabela. Os gráficos mostram os resultados do hemograma de 5 estudantes adultos. Todos os resultados são expressos em números de elementos por milímetro cúbico de sangue. Então tem lá o Abel, a Luísa, o José, a Maria e o Roberto. Cada um tem a sua torrezinha. Vamos lá. Podem estar ocorrendo deficiência no sistema de defesa do organismo, prejuízos no transporte de gases respiratórios, oxigênio, né? E alterações do processo de coagulação sanguínea, respectivamente, com os estudantes. Vamos por partes. Primeiro que ele pede para a gente olhar, vai lá na apostila e risca. Prejuízo no transporte de gases respiratórios. Quem é que faz o transporte de gases respiratórios? Os glóbulos vermelhos, as hemácias, que está representado em vermelhinho aqui. Então, quem que vai ter essa deficiência? O Chaussé. É isso? É isso. Processo de coagulação sanguínea. Quem faz a coagulação sanguínea? São as plaquetas. Quem é então que está com a deficiência de plaquetas? Quem que está com o valor de plaquetas abaixo do esperado? O Roberto. E em relação aos glóbulos brancos, quem é que está com o sistema de defesa deficiente? O José. Então, respectivamente, o que quer dizer respectivamente, em ordem, porque eu falei tudo fora da ordem, né? Então, vamos lá. O primeiro, se deficiência no sistema de defesa, vamos olhar os glóbulos brancos. Maria, 3,5, sendo que o normal é no mínimo 5. Quem é que tem a Maria em primeiro lugar? A e a C. Já risca a B, já risca a D, já risca a E. A gente está entre a e a C. Segundo, prejuízo no transporte de gases respiratórios, que é feito pelas hemácias. Quem é que está com essa dificuldade? O José, que é o que tem menos, tem 3,2 milhões por milímetro cúbico, sendo que o mínimo aceitável é 4,5.
Já respondemos, mas vamos ter certeza? Vamos ter certeza, porque, né, a gente sabe. Alterações no processo de coagulação sanguínea. Quem faz a coagulação sanguínea? As plaquetas, olha lá, coitado do Roberto. O comum é de 200 a 400 mil, coitadinho tá com 80, alternativa A, com certeza. E acabou. É isso, então vocês vão assistir esse vídeo. Não subi no YouTube, não vou subir, porque eu quero ouvir as críticas de vocês, quero ver o que dá pra melhorar. E não tem dancinha, e nem vai ter desenho na lousa, porque aqui não tem lousa, essa aqui é a parede da minha cozinha. Ó, beijo, boa correção pra vocês. Falou, mano.